Então vem comigo. É o caminho que deve ser percorrido. É isso aí que a minha treina quer trazer para os senhores da melhor forma possível. Salve aí, amigos engenheiros e engenheiras. Eu sou o professor Marcondes e a gente vai continuar aí tratando aí sobre licitações, as principais definições que estão sendo cobradas. Prefeitura de Manaus, Engenharia Elétrica, 2022. Por ocasião do julgamento das propostas de um processo licitatório envolvendo obras, a lei, nova lei, estabelece que, olha lá, estamos dentro do universo do quê? Obra. Então, dessas dissertativas aí, ela quer saber quais vão ser a verdadeira. Por ocasião do julgamento das propostas de um processo licitatório envolvendo obras, a Lei 1433 de 2020 estabelece que. Então, estabelece o quê? O que é que ela determina? Então, qual dessas alternativas está correta? Então, vamos lá. Vamos tentar entender. Serão consideradas inexequíveis somente as propostas menores 50%, isso está na lei? Aí a grande pergunta, é 50%? Vamos já ver. Para avaliação de sobrepreço, somente será considerado o preço global. A lei diz que o sobrepreço lá na fase de planejamento é apenas em relação ao preço global? É isso que a gente tem que entender. Para as propostas inferiores a 85% do valor da administração, será exigido garantias. É 85? Será que é 90? Será que é menos? Em caso de empate, vencerá sempre uma empresa brasileira? É isso que diz? Professor Leite 66 dizia que era para fazer ali um sorteio no caso de empate. E a nova lei falou o quê? Olha lá, e a letra E. No caso ainda que vá persistir o empate, o julgamento passa a ser em favor da empresa que investe em pesquisas no país. Muito hard essa questão, porque ela faz com que você tenha aí que absorver vários, ter uma leitura muito boa, entendimento desses critérios de desempate e o que a lei fala sobre inexequibilidade, sobre preço, para poder resolver a questão. Mas vamos junto, vamos enfrentar aqui. Primeiro de tudo, aí a minha treta traz esse ícone para vocês. Falou em obra, não é 50%. Pela primeira vez, a lei deixou expresso isso, porque existia uma confusão no dia a dia da administração pública em relação a essa questão da inexequibilidade. Só que agora ela veio expressa. Então, abaixo de 75%, tá certo? Ela é inexequível. O limite ali é 75%. Então, a primeira questão que falar de 50% está errada, tudo bem? Então, vamos aí adiante. Gente, quando a gente falar de valores já acima do mercado, a gente está falando do quê? Nós estamos falando de sobrepreço. Porque o sobrepreço, pessoal, é quando você coloca na fase de planejamento o valor orçado para uma licitação ou até uma contratação direta. Então, eu fiz lá um termo de referência numa situação de contratação direta, por exemplo, mas eu tenho que dizer que aquele valor é usual de mercado ou não. Então, quando é que acontece sobrepreço, diz a lei? Quando for expressivamente superior ao valor de mercado. Então, eu coloco um item lá, na minha planilha, vamos supor uma caneta. A caneta, normalmente, aí no mercado, foi feita cotações, etc., ela valia R$5, por exemplo. Só que o cara, na hora que vai fazer o processo, ele coloca lá que ela vale 15. Então, se ele é expressivamente maior do que o valor usual de mercado, temos ali o sobrepreço. E aí vem uma coisa interessante. Segundo a nova lei, basta o quê? Que seja um item superior, ou ainda o valor global. Então, se você, no valor global, você percebe que está muito superior ao valor de mercado, é um caso de sobrepreço. Mas também pode ser que alguns itens, como é o caso da caneta que eu falei especificamente, ali ele unicamente também esteja ali caracterizado como sobrepreço. E, por fim, para vocês tentarem entender essa diferença, onde é que acontece o superfaturamento? É no pagamento, na fatura.
E a lei ela trouxe assim, várias situações na qual vai existir um dano ao erário que não necessariamente traduz aí oriundo de um sobrepreço. Porque quando já tem sobrepreço e você paga, é um caso de superfaturamento, né? Mas a lei, além disso, disse assim, olha, além disso, existem outras situações que vai se causar um dano ao erário, um prejuízo ao erário. E aí ele traz aí essas situações. Então, vem comigo. Vejam só, quando você faz uma medição maior do que executada, quem que faz isso? O fiscal da obra, né? O engenheiro. Então, se ele faz uma medição, né? E ele vê que era 10%, por exemplo, tá certo? Mas ele paga 50% da obra. Então, é o caso aí de superfaturamento. O fiscal da obra, ele chega lá, ele vai avaliar o serviço, ele vê que tem uma deficiência clara na execução. Foi contratado e previsto na planilha que seria utilizado, por exemplo, porcelanato. Ele chega lá e vê uma cerâmica tipo C, né? E aí ele vai aceitar? Se ele aceita, faz vista grossa a um dano erário, isso também configura superfaturamento. Outra situação, alterações do orçamento em favor do contratado, é o famoso replanilhamento. Eu fiz um replanilhamento, mas, curiosamente, ele está favorecendo a contratante em valores até maior. Então, é um caso de superfaturamento. Outra coisa, recebimento contratual antecipado. Você vai receber, né, por exemplo, um adiantamento de valores, etc., também configura aí superfaturamento. Isso aí, gente, é a literalidade da lei. Olha lá, distorção do cronograma. Você fez o cronograma, né, de pagamento, de execução, e aí no meio do caminho da execução você começa a distorcer, também pode caracterizar superfaturamento. E quando você faz, por exemplo, prorrogação de prazo, a obra para ser de 6 meses, eu prorroguei por mais 6 meses, isso aí, houve um custo lá na administração local, quando você faz o teu cálculo, né, da planilha orçamentária, se houve custos adicionais, você está dando causa e dano erário a um superfaturamento. Tudo bem? Minha treina trouxe para os senhores, dei um print, leiam isso, fiquem com vocês, porque com certeza superfaturamento e sobrepreço será cobrado nas futuras provas dos senhores. Tá certo? Então, o sobrepreço ocorre na fase de planejamento e o superfaturamento é no faturamento, no pagamento. Vamos adiante. E os critérios de desempate? Professor, o que aconteceu? Olha lá. A lei 8666, ela tratava de desempate, né? Olha, está aí 2 propostas com preços iguais, ou então propostas já com critérios de técnica e preço, chegaram ali algo a empatar. Como é que você desempataria? Faz um sorteio. E era assim que a lei 86 falava. Agora, a nova lei trouxe vários outros critérios de desempate. Isso é a literalidade da lei que nós estamos trazendo para vocês aí através de ícones. Então, vejam, é uma sequência. Primeiro, você tem 2 empresas lá, vamos imaginar que cada uma deu um valor igual. 2 propostas, menor preço, com valores idênticos. E aí, então, você dá um momento para aquelas empresas e diz, olha, agora tu vai me dar um valor, uma disputa final, só entre vocês 2. Coloca aí qual o valor que tu diminui para ver se quem ganha. Se vamos supor que cada uma deu 10% e continuou ali igual o valor. Então, você vai pegar outros critérios de desempate. Então, vamos aqui comigo. E aí, minha treta para vocês. Então, vamos imaginar que essa empresa teve um desempenho bom em outros contratos que ela teve, em outros estados, até para a União. Aonde vai ficar concentrada essa informação? No Portal Nacional de Contratações, que é um portal obrigatório, onde você vai começar a colocar informações que você pode, inclusive, fazer aí um critério de desempenho, sabendo se o cara trabalhou direitinho ou não no contrato anterior. Então, não deu pela disputa final, vamos saber quem foi que desempenhou melhor, pode ser um critério. Todos os 2 desempenharam bem seus contratos, então vamos tentar ver qual das empresas fazem ações de igualdade entre homens e mulheres.
tá certo? Se tem iguais salários, uma política, né, igualitária entre homens e mulheres. Não foi suficiente, todos nós têm. Então vamos passar para outro critério, que é o programa de integridade. É o famoso compliance. O que é o programa de integridade, gente? É quando a empresa ela se vamos dizer, se faz uma auto-auditoria nela para descobrir se ela está cumprindo as normas, as leis do país onde ela se instalou, vigentes. Então, se tem um programa de compliance e a outra empresa não tem, então nós vamos considerar vencedora que tem esse programa já estabelecido. E, por fim, se nenhum desses aí der certo, aí sim tem uma sequência. Você escolhe as empresas do estado onde está sendo licitado. Por exemplo, eu sou do município dos Anzóis do estado X. Eu vou contratar do estado Y? Não. Meu estado é o estado X, então o primeiro critério é as empresas que estão lotadas, né, constituídas no estado. Não tem nenhuma empresa dessa no meu estado X. Então, eu vou pegar qualquer empresa que seja brasileira, tá certo? Nós não temos, nesse caso aí, desse contrato específico, nós não temos empresas brasileiras. Ou então, as duas empresas, por exemplo, lá que eu estou, elas são brasileiras. Ou elas são brasileiras, lógico, né? E estão lá no meu estado X. Continua o empate. O que é que eu faço? Vamos ver qual dessas empresas investe em pesquisa. Isso é uma sequência. As duas investem em pesquisa. Então, vamos lá verificar qual dessas empresas faz a mitigação dos impactos ambientais, se ela tem algum programa. Não é possível que no universo, nessa sequência toda, a gente não chegue aí a um desempate para considerar a empresa vencedora, a proposta vencedora. Então, minha treina todos para vocês. Esses ícones para tentar facilitar. Esses critérios vão ser cobrados dos senhores com toda certeza. Tudo bem com essa informação? Então vem comigo. Critérios de desempate é uma novidade, porque eles foram criados, tá certo? E a administração pública vai começar a utilizar esses critérios. Então você precisa minimamente assimilar essa sequência para você acertar a sua questão. Tudo bem? Então vamos aqui seguindo para entender, afinal de contas, como é que ficou aí essa questão da FGV. Vem comigo. Então, quais dessas questões aqui está correta, pelo tudo que nós já vimos ali? Então, letra A está errada, porque já vimos que não é 50%, e sim 75%. Tudo bem? A avaliação de sobrepreço somente será considerada do preço global? Não. Podemos também ter por item, não é isso? Então, não é só o preço global, é o preço global e também por item. Para as propostas inferiores a 85% do valor da administração, será exigida garantia adicional? Sim, é a literalidade da nova lei em relação a isso. Toda proposta inferior a 85%, né, do valor que foi estabelecido para a administração, ela botou 1 milhão e o cara chegou a um valor de 849 mil. Então, vai ser exigido dela uma garantia adicional, porque a administração ficou desconfiada se ela vai ou não concluir essa obra. Tudo bem? Em caso de desempate, vencerá a empresa brasileira? Não, gente, não é a empresa brasileira. Lembra? O primeiro critério de desempate é se é do estado onde está sendo feito, né, a licitação. Se as duas empresas é do mesmo estado, a gente vai lá verificar se as duas são brasileiras, porque pode ter uma estrangeira ou não. As duas são estrangeiras, aí continua, né, seguindo os critérios de desempate. Em caso de persistência de empate, o julgamento passa a ser em favor da empresa que invista em pesquisa no país? Não. Veja que ela é uma sequência, né? Então, esse aqui já é quase o penúltimo, então não é direto. Então, a única que está correta aqui é a letra C.